nosso convidado nasceu na Covilhã e saiu de lá para ser paraquedista do Exército. Esteve em missão na Bósnia e em Timor e talvez tenha sido aí que percebeu que até os momentos mais sensíveis precisam de humor para serem suportáveis. Foi guionista do Cabaré da Coxa e mais tarde fundou a Bang Produções, onde já formou centenas de humoristas no nosso país. Hoje acredita que o humor é uma ferramenta essencial na vida e nos negócios. Num país onde a maioria das pessoas se leva demasiado a sério, será que o humor é um ingrediente que falta para tornar a vida mais leve? Connosco, no Story Break, Paulo Oliveira. Obrigada, Paulo. Xarã, agora entra a parte das bailarinas, não sei o quê. Paulo, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Story Break. Epá, como é que um paraquedista acaba a saltar para cima de um palco para fazer stand-up comedy? Boa, isso começam logo com uma pergunta profunda. Logo para matar. Como é que um paraquedista salta para cima de um palco? E uma bonita imagem também, portanto temos aqui alguma poesia. Esforçámos-nos neste guião, Paulo. Exatamente. Se começam assim, eu estou a ficar assustado agora. Não, devias ficar entusiasmado. Não sei, acho que podia ter sido um canalizador a saltar para cima de um palco. Agora há de facto uma relação, porque se calhar e se calhar também tem a ver um pouco comigo, que é, e para explicar isto, nos paraquedistas era um treino militar duro e muito condicionava, não é, completamente, e havia a oração do paraquedista, que foi escrita por um alferes paraquedista no Congo e foi morto em combate, um belga, salvo erro, e a oração dizia: dai-me, Senhor, aquilo que vos resta, dai-me aquilo que ninguém vos pede. Eu não quero a riqueza, não quero a saúde, eu quero a incerteza e a inquietude. E a incerteza e a inquietude acho que foi uma coisa que eu sempre andei à procura, não sei porquê, portanto, mas... Está dentro de ti. E quer no saltar de paraquedas, quer no ato de fazer stand-up comedy, há sempre essa incerteza e inquietude. A partir do paraquedas abre sempre, as piadas não resultam sempre, e é essa incerteza que relaciona as duas atividades, sim. O teu poema estava correto. Mas olha, tu chegaste ao stand-up, como é que tu fizeste essa transição? Como é que tu, primeiro, foste parar a paraquedista, não é? Não é uma profissão assim que toda a gente a tenha. Como é que tu entraste nesse mundo e depois como é que saíste dele? Como é que foste parar aqui à parte mais do humor? Tudo começou a 23 de maio de 1970, numa aldeia na Serra da Estrela. Não, eu sempre fui muito curioso, ou seja, a minha mãe tinha alguma depressão e então eu, para compensar isso, procurava descobrir coisas e pai, aprendi a ler com o pai com 4 anos. E acho que pai, aos 6, 7 anos já tinha lido todas as palavras que havia escritas em casa, juro-te mesmo, portanto, e não tinha era uma necessidade de ocupação, era, não é? Exatamente. Até as bulas dos medicamentos da minha mãe eu sabia de cor. Varreste tudo. E depois ofereceram uma enciclopédia e a partir daí a cena de criar histórias sempre acompanhou. A primeira história que eu escrevi devia ter pai 15 anos, era um caderno que era a história de um puto de 15 anos que roubava um barco e atravessava o Oceano Atlântico e ia para a América e conquistava o Oeste, portanto nada ambicioso. Nada. Totalmente para 30 páginas, nada ambicioso. E depois comecei a escrever guiões em 90 e qualquer coisa, vi o Quentin Tarantino, Os Cães Danados e o Pulp Fiction, e depois escrevi logo um Pulp Fiction à portuguesa, que é um guião de 120 páginas. Eu gosto muito da história, mas está uma treta, não é? Portanto, mas foi o primeiro que eu escrevi. E continuei a escrever guiões até começar a trabalhar no Cabaré da Coxa, isto paralelamente aos paraquedistas e ao Exército. Mas, obviamente, que a partir dos primeiros 4, 5 anos de Exército, para mim tornou-se claro que não era ali. Mas, Paulo, eu tenho uma curiosidade muito grande. Qual é o maior ensinamento que tu tiraste desses anos todos de Exército? O maior ensinamento? Não sei, eu acho que é a superação. Ou seja, nós não temos noção do nosso limite. Não temos. E isso é interessante experienciar. E pode ser um limite físico ou psicológico. A gente consegue ir sempre muito mais longe.
Lembro-me que fizemos uma marcha de 90 quilómetros e havia pessoal que fez parte da marcha a dormir e a andar, portanto, mas fez, portanto, era, essa parte de superação é interessante sabermos, isso aí, acho que pelo menos a mim deixa-me confortável, porque percebes que tens com exatamente, com os limites mais largos, é mais, respiramos mais dentro da bolha, não é? Muito bem. Olha, tu hoje lideras um projeto muito singular, tem várias vertentes, tem a vertente mais educacional aos aspirantes a comediantes, que é a Bang Produções, mas também tens outros projetos mais em nome individual. Queres-nos falar um bocadinho o que é a Bang enquanto produtora e o que é que tu fazes, qual é que é a tua promessa para o mercado? A minha promessa para o mercado é que vai ficar tudo bem. Pronto, tá tudo Adoro bem. essa expressão, uso muitas vezes, Paulo. Vai ficar tudo bem porque a vida não é um estado permanente, portanto vamos morrer todos. Já sabemos o fim da história, qual é que é. A Bang foi um projeto que nasceu em 2008, sensivelmente, e trabalha com humor para empresas, e esse humor e essa criação de conteúdos pode ser personalizada, pode ser num evento, pode ser para alguma necessidade específica que a empresa tenha para comunicar, quer para dentro, quer para fora. Agora, temos essa vertente dos eventos dos conteúdos para empresas, e temos outra vertente, que é a vertente de stand-up comedy, que é algo que eu já faço há 14 anos. Estava ali, olá Diogo, eu estava a espreitar em cima da câmara, a ver se está tudo bem. Estou alinhado. Temos essa parte de stand-up comedy, que é, para quem quiser passar pela experiência de subir a palco e perceber não só como se descobre, eu não gosto da palavra criar humor, ninguém cria nada, um humorista apenas descobre, liga aos pontos e descobre um novo caminho, é uma nova perspectiva. Portanto, há essa parte dos eventos para empresas, sintetizando a parte de stand-up comedy, e também outra área de audiovisual que na Bang também temos, mas a área onde eu estou agora mais focado é uma área um bocadinho, tu utilizaste há pouco o adjetivo disruptiva e diferente, que é levar o humor como uma ferramenta de gestão de pessoas, de gestão de equipas, de vendas, de aumento de produtividade e de profundidade também, que é preciso. E é um bocadinho essa área, trabalho com empresas e com pessoas nesse sentido. Já vamos explorar um bocadinho mais essa parte, mas tínhamos agora uma curiosidade muito grande. Falaste no Pulp Fiction. Sim. E tens memória da primeira história que verdadeiramente te impactou? Pode ser uma questão familiar, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser o que tu quiseres. Eu tenho demasiados livros e não termino quase nenhum, portanto é um bocado por aí. Mas lembro-me, a primeira história, e foi a partir daí que eu dei eu li esse livro. Sempre li livros, muitos. Aliás, quando era puto na aldeia, havia a Biblioteca Itinerária Gulbenkian, uma carrinha meio estranha que passava de 15 em 15 dias e a gente ia buscar livros e depois devolver nos 15 dias a seguir. Mas foi a Crónica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, em que é um livro curto, lê-se num dia quase, e foi muito giro porque aquilo que me fascinou foi ele dá-te o final da história logo no início. Portanto, estamos a brincar com a narrativa e com a ordem das coisas, mas consegue-te manter preso até ao fim, e acho que isso... E depois tem sangue e facas, portanto, e naquela altura fazia tudo sentido. As tuas referências são todas com sangue e facas, não é? Quer dizer, Tarantino... A tua atração pelo abismo, não é? Fui talhante noutra vida. Tens aí mesmo uma atração pelo abismo. E o Dexter também. Sim, portanto, o Dexter era incrível, essa série. Olha, falaste há pouco que já escreveste um Pulp Fiction à portuguesa. Tens memória de alguma história ou de algum momento que te fez este clique assim, olha, eu vou querer escrever? Ou seja, falaste das tuas memórias de infância, que era algo que já era de alguma forma natural em ti, mas houve algum momento que tu pensaste, olha, se calhar eu posso fazer disto vida, se calhar eu tenho aqui talento para escrever uma história. Tens memória quando é que isso aconteceu? Não sei, talvez não, tenho.
Eu escrevi esse primeiro guião, o chamado Histórias da Cidade Perdida de Lisboa, que eram com a narrativa toda, eram 3 histórias, todas partidas. Foi o primeiro que tu escreveste? O primeiro, sim. Ok. Depois escrevi, andei a tentar vendê-lo nas produtoras, páginas amarelas, tocar as campainhas, portanto, entregar ao mandar por correio, enfim, e não deu em nada, como é óbvio. Pá, ao fim de um ano e qualquer coisa, pensei, não, vou escrever outro. Então escrevi outro, chamado Hotel Califórnia. Uma cena, mas a história, eu até gosto da história, uma história interessante. E voltei a fazer a roda das capelinhas das produtoras, e na altura o Tino Navarro tinha lançado o Adão e Eva, o Zona J, etc. E há um dia que eu recebo um telefonema e digo tipo, olha, venha cá, o Tino Navarro gostou muito do seu guião e não sei o que, eu, what the fuck. Tipo, uau, exatamente, aí vai ele e tal. Afinal sou aí vai eu, finalmente alguém reconhece o meu talento, né? Depois fui lá à reunião, todo contente, né? E passei 2 horas, ele passou 2 horas a destruir o meu guião. Eu pensei, ainda bem que gostou, né? Vê lá se não tivesse gostado. Exatamente, e depois a seguir aconteceu, foi uma saga, pá, de 2 anos, com 5 versões, mata aquela personagem, tira aquela personagem, rever a 120 páginas para trás e para a frente. Houve até uma reunião com o Leonel Vieira, salvo erro, não, foi com outro realizador que trabalhava com ele, agora não me recordo, e a coisa não acabou por não avançar. Tens essa aí entalada ainda? Ou não, acho que... Já conseguiste superar essa perda? Eu consigo superar facilmente, portanto, acho que faz parte. Faz parte do crescimento, exatamente, também, não é? De certeza que aprendeste muito com essa... E é mais interessante estar focado no caminho à frente do que estar exatamente, não vale a pena, não vale a pena. Olha, já falámos aqui, tu trabalhas com pessoas que querem fazer stand-up, também tens pessoas que o querem mesmo fazer, eu não percebo bem como, já disse há pouco em off, porque para mim... Eu trato disso. Tratas de mim, não é? Pronto. Não te metas nisso. Obrigado. Já se ia inscrever no curso e agora... Olha, o que é que, na tua opinião, é essencial e comum em qualquer ambiente para impactar uma audiência? O que é essencial para impactar uma audiência? Agora isto pode parecer um bocado esotérico. Vamos embora. Bora. Mas sem filtros. É sentir. E podemos ir à stand-up comedy, mas podemos ir a qualquer outro tipo de apresentação. Quando nós estamos num palco e está uma audiência à nossa frente, nós temos o poder e temos o poder de dominar, mas isto acaba por ser uma dança. É dominar de forma sedutora, ou seja, e para dominar de forma sedutora tens que encarar a tua comunicação com o público como uma dança e tens que a sentir. E tudo o que tu fazes em palco tem impacto no público, mesmo que faças só isto, vai acontecer alguma coisa no cérebro deles. E o truque aqui, ou a técnica é quase como um malabarismo. E se tu fores um bom malabarista, aquilo que estás a gerir, a tua linguagem, o teu tom de voz, a tua comunicação, a tua posição, conta, não é? Há uma bola que se devia um bocadinho mais, tu vais lá, portanto... Tem que ser uma dança consciente. E Dirias que isso é a parte que não se treina? Essa é a parte mais dura de treinar, porque é preciso abrir o cérebro e às vezes é difícil. Perdão, eu às vezes tenho alunos no curso de stand-up comedy que são daquelas pessoas que abrem a boca e toda a gente se mancha a rir. Automático, uma coisa incrível, completamente natural. E eu digo-lhes sempre, porque a ideia é tudo verdade e tudo aberto, portanto, porque não, para se conseguir trabalhar bem tem que ser com o terreno assim. E eu digo-lhes sempre, quando tu tiveres consciência da piada que tens, ninguém te para. E é raro as pessoas que chegam lá. Certo. Ok? É difícil às vezes, portanto, e dissecando aqui um bocadinho o processo... dando o meu exemplo, eu quando estou em palco, há 3 Paulos em palco. Há o Paulo que está a falar e blá 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 e a mexer, a parte física. Há o Paulo que está aqui dentro que está
a ver o que está a acontecer no terreno, a reagir e a dizer agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, e depois ainda há outro que está cá em cima e que está a ver tudo. E quando nós em palco conseguimos ter essas 3 dimensões ao mesmo tempo, é o flow, não é? Portanto, e isso treina-se e é duro, porque é preciso errar muito para chegar lá. Sim, e na verdade talvez esse seja o maior medo dos profissionais, não é? Peço desculpa, é o medo de errar, é o medo da exposição, mas na verdade, e como tu disseste, e nós temos essa experiência também, não há melhor forma, há efetivamente pessoas para há melhor forma, vocês convidaram-me para isso, para resolver cenas. Não há melhor forma do que treinar e do que fazer para ir cada vez dominando e melhorando. Não. Essa é a melhor forma. Há uma melhor forma é o atalho. Há uma melhor forma ainda, que é... agora esta parte andámos a falar aqui em cima dos outros. Depois tu consegues separar isto aqui no... Isto é tudo muito descontraído. Isto é tudo muito descontraído. Está tudo em 3 pistas e tal. Está tudo tranquilo. Há uma melhor forma. Essa é a técnica clássica. Ok, boa. Que normalmente aquilo que provoca é dor. Vou dizer, tenho que... Pronto. Há outra forma ainda. Essa é um bocado a técnica e aquilo que eu levo às empresas e às pessoas é as técnicas e os ensinamentos e as formas de pensar muitas das vezes que os humoristas têm e aplicadas aos negócios, à inovação, à criatividade e não sei o que mais. Essa técnica aí podemos ir buscar lá stand-up comedy. Ok, eu vou para palco, testo a minha piada 50 vezes até a piada ficar afinada e não sei o quê. No entanto, a comédia de improviso ou o teatro de improviso tem outros ensinamentos completamente. E eu até prefiro, porque a nível de corporativo, no improviso tu tens que colaborar. Certo. Tu tens um mindset e és treinado para colaborar com o outro. E no improviso há uma regra muito, muito importante, é que não há erros. Ou melhor, há erros, mas os erros são oportunidades. Se tu encarares todos os erros como uma oportunidade e dali sacar alguma coisa nova, às vezes é difícil, sabemos, mas se tiveres esse mindset, poupa-te trabalho. Certo. Sim, e dói menos. E dá-te a agilidade de tu também conseguires adaptar à situação, não é? Porque muitas vezes nós vemos, e nós temos muito essa experiência mais em contexto profissional, que é as pessoas chegam ali quase com o guião super decorado, palavra por palavra, depois basta errarem uma palavra ou terem ali uma branca, que estragam tudo para a frente, e essa capacidade, essa agilidade de adaptar ao momento é super, super interessante. Isso treina-se. Boa, com o Paulo Oliveira, não sei se já sabiam. O meu número está no rodapé. Olha, e como é que funciona a tua criatividade? Tu tens algum processo para chegares a uma boa piada? É sempre o mesmo processo? É uma coisa orgânica? Como é que tu vais buscar essa inspiração? Como é que tu tornas uma inspiração numa piada? Nunca é da mesma forma. Podemos falar aqui e aqui é importante destrinçarmos aqui duas coisas. Um é o processo criativo, outro é o processo de trabalho, e tem que existir os dois. No processo de trabalho tem que haver a tal consistência, a tal regularidade, o escrever X dias, etc. Portanto, a parte criativa vai depender, mas a parte interessante que eu descobri é que agora vem-me a ideia, estamos quase no Natal, não é? Portanto, quase. É sempre quase Natal. Exatamente, é sempre quase Natal. Natal é quando o homem Mas aquilo que eu descobri é que o bloqueio do bloqueio criativo ou o bloqueio do escritor é só uma treta. E, por exemplo, partilhando aqui no curso de stand-up comedy, as pessoas têm um documento onde vão lançando ideias e têm um documento onde há ideias já a ser trabalhadas. Não estás inspirado para novas ideias, vai voltar às que estão feitas e vai lá martelar. Agora, relativamente a isso, eu crio quando me predisponho a... Posso fazê-lo agora ou posso obrigar-me a fazê-lo. Andas sempre com o teu caderninho atrás? Sim, por norma. Mas tu consegues obrigar-te a então entrar nesse processo criativo? Sim, e uma das técnicas é marcar eu próprio deadlines. Ok. E às vezes são os clientes que que temos os deadlines. Mas marcando nós o deadline é a melhor forma de inspirar. Na criatividade, se não há deadlines, nunca está pronto, não é? Há um livro sobre criatividade muito giro do John Cleese, em que uma das desculpas que ele dá para a procrastinação, e que é uma das teorias dele, que é
ou que lhe disseram, é que nós guardamos sempre para o último, para o deadline, porque até lá pode aparecer uma ideia mais perfeita, não é? Claro. Olha, hoje em dia intitulas-te como consultor de humor, disse bem. Tu achas que ensinas as pessoas a fazer rir, digo, ou a contar as suas histórias? Eu ensino as pessoas a rir, a fazer rir, a contar as histórias, e mais do que isso, e essa é a parte interessante, que é o catch aqui, não precisam de fazer rir para conseguirem beneficiar das técnicas ou das ferramentas que os humoristas usam. Basta às vezes só usá-las no nosso cérebro, só isso já nos ajuda a ver o mundo com uma clareza e com uma perspectiva um bocadinho diferente. Tu achas que é possível fazer rir sem storytelling? É possível fazer rir. Não é. Eu já estava aqui a pensar, eu pensava que ele ia responder. Não é porque há sempre uma história, e eu acho que as histórias são como chaves para cadeados. Estão a ver o Houdini, o mágico do século passado, cheio de correntes, não é? E isso é um cérebro. Tu com uma chave certa, com a história certa, consegues desbloquear até libertar. É uma espécie de maneira de entrar no cérebro das pessoas. E no humor há sempre uma história implícita. Agora pode não estar toda escarrapachada lá, não é? Mas claro, está sempre implícita uma história. E a parte gira no humor é que imagina uma história, uma notícia, o quê, quando, onde, como, porquê, blá blá blá. Nós, a nível do humor, se eu tapar aqui duas destas informações, à partida pode nascer daí uma piada. Portanto, a parte que se esconde da história também é interessante. Muito bem. Instigar também a curiosidade, não é? Que é algo que o humor nos permite fazer, aqui alimentar o nosso imaginário também. Estimular. Olha, e fazendo a ponte para o mundo empresarial, porquê é que tu achas que as pessoas se levam tão a sério dentro das empresas? Aquilo que eu sinto e aquilo que nós vemos, e nós trabalhamos com muitas empresas, é que parece que as pessoas vestem, nós há bocado em off estávamos a falar disso, não é? Vestem uma capa super profissional ali, muito eloquente, mas muitas vezes pouco humana. Porquê é que tu achas que isso acontece? Porque provavelmente precisam de terapia, talvez. Sim, ok. Concordo. Não, a questão... Concordo, talvez faça... Amanhã entra-te aqui um cliente todo teso, eu ouvi o seu podcast. Estou a falar dos meus clientes, obviamente. São ótimas pessoas. São ótimos. Eu acho que é uma espécie não, uma espécie não, acho que é um condicionamento sociocultural, queiramos. Portanto, a ditadura já foi há muitos anos, mas as coisas demoram algum tempo a passar, e ainda há um bocadinho aquela e a parte interessante é que há pessoas, a maior parte das pessoas sente-se segura e confortável quase uma personagem, não é? Na bolha do status quo ou do status até, portanto é muito interessante, porque há cada vez mais empresas a perceber que aquilo que eles têm lá dentro não são recursos humanos. Isto é um recurso, ok? Serve para fazer uma merda qualquer. Um humano é uma coisa diferente. Eles têm lá seres humanos, e cada um deles, e somos todos complicados às vezes, cada um deles tem um potencial que, se for tratado como um humano, vem cá para fora a nível de criatividade, de ideias, ou até só de andar mais bem disposto e aumentar a produtividade. Portanto, há mil e uma coisas. Todas as pessoas têm um talento, não é? Há que saber, elas próprias têm que ter consciência qual é esse talento, e depois exatamente, as empresas têm que saber explorá-lo. Pode não ser aqui, tem que acontece muitas vezes. E tu falaste, desculpa. Vai. Tu falaste, não, é porque o Paulo falou na questão da terapia, e eu agora queria puxar aí por isso, porque nós também em off falámos de que muitas vezes as pessoas também te procuram quase como para fazer terapia. Queres explicar um bocadinho isso? Há uns anos atrás houve uma senhora que me ligou e que disse: olha, eu estou a passar por um processo de inscreveu-se no curso de stand-up comedy, e quando eu falei com ela antes do curso começar, estou a passar por um processo de divórcio complicado, e a minha psicóloga disse-me: minha senhora, tira um curso de comédia ou então corta os pulsos, faça qualquer coisa. Então ela inscreveu-se. Depois disso já se inscreveu outra vez.
portanto para fazer uma reciclagem provavelmente, mas não teve mais nenhum divórcio. Mas muitas das pessoas que procuram o curso de stand-up comedy procuram, eu não direi de uma forma totalmente consciente, mas, e já estamos a falar de 14 anos, mais de 1000 alunos, já dá para perceber, há sempre um engenheiro informático em cada curso, não é? Portanto, dá para perceber aqui há alguns padrões. E há muita gente que procura dar voz àquilo que está cá dentro. É um bocado por aí, porque provavelmente não têm uma família feliz onde conversam todos ao jantar. Faz uma fuga da realidade. Achas que é a única forma que as pessoas conseguem falar dos seus problemas, para além do psicólogo? É uma forma mais interessante e mais barata do que os psicólogos. Porque estou a falar sério. Porque stand-up comedy feita de uma forma consciente, e quando eu digo consciente é trazendo as piadas de dentro, mesmo de dentro, e não fazer piada sobre lilicanessas ou o que seja, isso toda a gente faz. É uma espécie de terapia, é catártico, porque tu sobes a palco com uma história que te causou dor há 5 anos atrás e que a transformaste numa piada, e sobes a palco, ris com isso e fazes rir as pessoas, o teu problema fica mais leve. E aí funciona assim. Nem sempre é bem usado ou bem direcionado, porque às vezes há pessoas que vão para palco e vão desabafar e de uma forma às vezes mais intensa ou mais negra, etc. Mas são estilos e são legítimos. Claro. Olha, estavas a falar dessa libertação. Tu achas, ou melhor, vou pôr a pergunta de outra maneira, qual é que é o benefício de tu levares o humor para dentro das empresas? É também causares essa libertação aos profissionais? Não, é eles ganharem mais dinheiro. É um bom ponto. Ótimo, É um ótimo ponto. É só isso. Como é que faz? É fácil se tu tiveres, vocês são sócios, não é? Portanto, e produzem X. Agora, faço-te aqui uma pergunta. Imagina que o João, miraculosamente, a partir de agora, fica com TPM durante um mês inteiro. Exemplo. Vocês Gostei acham... do teu cuidado de dares o exemplo para o João e não pôres o exemplo em mim. Às vezes também tenho. Já me lixei muitas vezes, por isso já aprendi no processo. Ou seja, havendo um bom ambiente, e um bom ambiente tem que ser, e há aqui uma coisa interessante, que é a felicidade ou o humor nas empresas ou no trabalho nunca é por decreto. Eu posso chegar e pôr os cartazes nas paredes. A partir de hoje toda a gente sorri, foda-se. Portanto, se eu entrar aqui algum cabrão não tiver a sorrir, não é? Pode acontecer essa cena. Isso tem que ser por contágio, ou seja, tem que ser, por exemplo, através do exemplo. Vocês dois, se tiverem noção que o facto de estarem bem dispostos e de fazerem com que as pessoas se sintam confortáveis para partilhar, porque o meu trabalho na prática, quando trabalho com as equipas nas empresas, é dar ferramentas para eles conseguirem montar uma rede que dê segurança emocional. Se as pessoas estiverem seguras emocionalmente, partilham mais ideias, produzem mais, são mais abertas, comunicam melhor, etc. Portanto, é um bocadinho. E o humor e essas técnicas todas são desculpas, entre aspas, para depois darmos isso. Excelente, ótimos conselhos, ótimos pontos. Revemos-nos muito também nessas tuas frases. E qual é que será, ou qual é que é, na tua opinião, a característica transversal que qualquer profissional deveria ter? Se tivesse de escolher a característica que qualquer profissional, todas as áreas. Todas as áreas. É quase aqui é mais humano, não é? Não estamos a falar de competência técnica, mas sim uma característica eu acho que idealmente, num mundo ideal, a característica que qualquer profissional devia ter é a paixão. Ou seja, devia gostar ou sentir-se atraído por aquilo que faz. Porque eu tenho a sorte de trabalhar naquilo que gosto de fazer, não é? Isso é um luxo. Hoje em dia é um luxo. Portanto, eu acho que a paixão era aquilo que toda a gente deveria ter. Se não tiverem, portanto, sigam a vida, exatamente, dela, ou vão speed dating ou uma merda qualquer. Claro que sim, o caminho, a vida está aí para ser vivida, não é? Olha, e da tua experiência profissional e pessoal também, das empresas nas quais tu já foste dar formação também, o que é que tu achas que é um conselho assim ideal? Ou seja, agora falaste da paixão, mas isso tu não podes dizer a alguém para ser apaixonado por alguma coisa. O que é que achas que é algo que as pessoas
podem trabalhar para se tornarem melhor e se destacarem naquilo que fazem dentro das organizações? É arriscarem mais. Acho que é só isso. Nós falámos no outra vez e eu vou dar-vos aqui um exemplo de uma história. Eu tive 20 anos no Exército. Aos 23, aos 24 anos, entrei para o quadro permanente. Então ia ficar no Exército a vida toda. Portanto, era um emprego para a vida toda, garantido e tal, com reformas. E agora foi tudo com os porcos, mas pronto. Era para aí com 24 anos, fui fazer um curso, que seria o curso de formação de formadores hoje em dia, só que era a primeira vez que estavam a dar esse curso, então era transversal, ou seja, havia vamos imaginar, fazendo uma analogia para uma empresa hoje em dia, havia o diretor de recursos humanos, o diretor de marketing, o subdiretor, e depois havia o estagiário, mais 4 ou 5 estagiários, que era eu mais os colegas de curso que tínhamos acabado de chegar. E obviamente havia uma diferença muito grande de status ali no processo, não é? Portanto, sim senhor, não, sim senhor, portanto, e com o condicionamento ao rubro. Eu tive que dar uma aula teórica e depois uma aula prática. E na aula prática, aquilo que estava ali em jogo era, ok, eu vou estar numa posição de poder porque eu sou o formador, mas eles são meus superiores hierárquicos, e isso aí deu-me... atração pelo abismo. Mais uma vez. Exatamente, a tal atração pelo abismo. O que é que eu vou fazer para me queimar? Exatamente, e é um dos gatilhos do humor e da criatividade é a pergunta e se, não é? E se, não é? Portanto, e veio-me uma ideia, pensei, ok, então já agora vou aproveitar o facto de estar em cima para estar realmente em cima e divertir-me. E a aula que eu escolhi fazer foi como ser um verdadeiro palhaço. E a cena que aconteceu foi que eu comprei aqueles chapéus cónicos, uma língua da sogra, um nariz de palhaço, e quando eu disse aos meus colegas, com o mesmo tempo de tropa que eu ia fazer, eles disseram, estás maluco, vão-te queimar, tu ainda entraste agora no quadro permanente, nunca mais vão-te queimar e não sei o que mais. Ainda mais atraiu, não é? Portanto, então comecei a dar aula, aquilo eram só 20 minutos, a explicar até, primeiro disse a minha autoridade, trabalhei num circo em Moscovo, dou formação a palhaços do mundo inteiro e são os grandes palhaços, vocês estão aqui porque querem ser os maiores palhaços da vossa rua. Nos primeiros 2 minutos eu estava a ver os olhos tipo um bocado arregalados do tipo, what the fuck, isto não está a acontecer. Claro. Mas depois veio a parte prática, ensinei-os a pôr o chapéu, portanto eu demonstrei primeiro e depois eles estavam a imitar. Acho que para aí aos 10 minutos eu tive que parar a aula porque eu estava a chorar, a rir, e eles todos a chorar, a rir, a mostrarem a língua da sogra uns aos outros, com os galões de tenente-coronel e com aquilo. Tenho pena de não haver uma filmagem, uma fotografia. Sim, seria épico. E a parte gira aí é que a história, porque havia uma história, estávamos todos em roleplay, a história era a base, eu era o treinador de palhaços, eles queriam ser palhaços. E a questão do humor e com a brincadeira que foi aquilo que acontece é que é uma das coisas que o humor faz, muda a perspectiva, inverte o jogo a nosso favor, e foi o que eu fiz ali, inverti o jogo a meu favor. No final até me pediram, olha, posso levar o chapéu para casa? Claro que se para a minha filha, mentira, era para ele, provavelmente. Ia fazer ao espelho depois, quando ficasse a casa. Sim, a questão é um bocadinho essa, as histórias, e quando conjugadas com o humor, mudam a perspectiva e mudam o jogo a nosso favor. Olha, nós vemos... e para isso é preciso arriscar, que era onde tínhamos começado. Exatamente. Nós vemos que é o que sentimos no nosso dia-a-dia de trabalho e no contacto que temos com muitas pessoas em muitas empresas, que há sempre muito receio em enfrentar uma plateia, ou até, que é o mais normal, em enfrentar algumas pessoas numa sala de reuniões. Ok. Tu já estiveste nesse ponto, ou seja, tu já foste aquela pessoa que queria estar sempre nos bastidores e hoje sobes ao palco para palestrar para centenas de pessoas. Como é que foi esse processo? Como é que passaste do estar escondido para o arriscar, estávamos a falar mesmo agora, e dar o corpo às balas? Há aqui dois pequenos momentos que fazem aqui um bocadinho a diferença. Em 2013 eu acabei a temporada do Cabaré da Coxa e pensei, stand-up comedy está a dar, mas não é opção, porque eu não vou para cima de palco. Tinha pavor de palco. Na tropa era fácil, portanto as coisas estão marcadas, estão hierarquizadas, e comecei a escrever para um amigo, a ensaiar com ele e a produzir os espetáculos dele, e num espetáculo que ele foi convidado havia um comediante que estava em palco, eu estava na plateia e o comediante estava a zerar, portanto ninguém ria,
E eu na plateia pensei, foda-se, que mau, meu, o gajo, mesmo mau. Mas no segundo seguinte caiu a ficha e, espera aí, foda-se, ele é mau, mas ele tem coragem de estar em palco, tu não. Com que direito é que estás a dizer que ele é mau? Então o Paulo, produtor, obrigou o Paulo, que tinha medo de palco, a ir para palco na semana a seguir. Houve um espetáculo, acho que o primeiro espetáculo que eu fiz foi num bar na Praia Grande, chamado Contiki. Portanto, um bar de praia. Portanto, e fiz a primeira vez stand-up comedy. Nem estava, entrei em palco completamente defendido e estava a dizer as minhas coisas, se eles riam, se não riam quase. Tu querias era marcar ali aquele ponto e fui aprendendo a fazer stand-up comedy, fiz stand-up comedy para aí durante 6 anos, em 2009 criei o curso de stand-up comedy e aí houve essa primeira transição para palco, mas dura, porque havia qualquer coisa que me atraía para palco, que é o descobrir se as coisas funcionam ou não. Mas eu estava num bar antes de atuar e os pensamentos era, pode ser que falta luz, pode ser que não venha ninguém. A fuga. Exatamente, sempre a querer fugir, mas depois acabava por atuar e foi uma atração e uma luta durante esse tempo. Em 2009, no primeiro curso que eu fiz de stand-up comedy, estava eu no camarim com 9 alunos antes de entrarmos em palco. E eu, há um momento, meia hora ou uma hora antes, eu olho para o espelho e começo a ver toda a gente, o que é que está a acontecer. A casa de banho sempre ocupada, um gajo a ler o texto todo nervoso, outro pálido, assim, a pensar que ia morrer. E há uma altura em que eu paro e olho para mim e foda-se, a minha cara estava igual à deles. E eu pensei, come on, não pode ser. Então sou eu que os trago aqui. E agora eles olham para mim e devem pensar, vamos morrer todos, então se o gajo que nos traz aqui está naquele estado. Então obriguei-me, essa tomada de consciência obrigou-me também a forçar-me a mostrar confiança. Eu assentei essa confiança em algo concreto. Eu já fazia há mais tempo, eles há menos tempo, tem calma, vai correr bem, ou seja, e a pouco consegui alterar isso. Hoje dá-me adrenalina, ou melhor, aquilo que antes era um medo, a sensação é exatamente a mesma. Mas já não bloqueia agora. Mudei a perspectiva, a forma de olhar para essa sensação e dá-me gozo. Se eu estiver antes de entrar num palco, estão 500 pessoas, aqueles 5, 10 minutos antes, se durarem uma hora eu estou ótimo. Mais uma vez, é a atração pelo abismo, não é? Talvez, é como quando vais a uma montanha russa, aquela ansiedadezinha da descida. Sim, e os erros são oportunidades, portanto, e corre sempre tudo bem. As pessoas perguntam-nos como é que fazemos para não sentir nervos antes de uma apresentação? E nós respondemos, não fazemos, isso não é possível, porque os nervos vão existir sempre. Quando deixarem de existir é como um ator quando sobe para o palco, quando deixar de existir é porque ele deixou de ter paixão, provavelmente. Sim, tem que haver essa adrenalina. Há sempre essa adrenalina e o que se faz é gerir esses nervos, gerir esse stress. É jogar com a experiência que se vai tendo ao longo do tempo para tornar aquele momento, de facto, transformar adrenalina ou nervos em adrenalina. Sim, acaba por ser uma aprendizagem e no caso da stand-up comedy, um comediante que está a começar, se chegar a palco e assumir que está nervoso, eu vou dar-vos um exemplo. Eu em 2004, 2005, a fazer stand-up comedy, eu ficava nervoso, fazendo-nos entrar. Eu pensei assim, tenho que resolver esta merda, então o que é que eu fiz? Vou escrever um texto a dizer que estou nervoso. Certo. Portanto, a partir daí a coisa está feita. Então, a história que eu criei foi, ok, estou muito nervoso. E até exagerava mais. Imagina, eu entrava em palco na altura com este nível de tremer, eu com este acting exagerado, entrava no palco, tipo, fazia um silêncio do caraças, engolia em seco, quase que só via engolir em seco no microfone, e as pessoas, tipo, criavam ali uma tensão, e depois eu estou muito nervoso, porque peço desculpa, é a primeira vez, está-me a parecer igual à outra primeira vez, também estava assim muita gente e não sei o quê, e foi numa largada de touros em Alcochete e depois havia um touro que ia atrás de mim e eu caía, portanto era uma piada básica, mas a parte gira é que após fazer esse texto o nervosismo desaparecia todo. Portanto, uma das técnicas que há, se for possível, é admitir isso. É brincar com a situação. Exatamente. Muitas vezes os profissionais também têm a ambição de ser tudo perfeito e a perfeição não existe, não é? É
perfeitamente possível assumir o desconforto e ainda assim ser altamente bem sucedido numa comunicação, fazer e assumir o desconforto e desconstruí-lo com uma piada. E é fácil, tu estavas-me a dizer, eu estava a imaginar uma reunião ao mesmo tempo e estava a perceber como é que se poderia brincar com isso. Alguém dizer que, olha, desculpem lá, este é um assunto que me traz aqui tanto, estou aqui um bocadinho nervoso, e fazer uma analogia. Estou tão nervoso como no dia do batizado da minha filha, por exemplo, mas prometo que não vou bater em ninguém. Pronto, é uma piadola, é só uma piadola que quebra o gelo, e ao quebrar o gelo quebra também o próprio nervosismo, é um quebrar de gelo mútuo. Que imagem bonita agora, um choque de icebergs. Nós estávamos aqui a falar, tu já estavas a imaginar, ou seja, é completamente perceptível que o teu cérebro funciona a uma velocidade muito rápida, mas isto não é assim com toda a gente, não é? Não, é exatamente ao contrário. O truque... Tu vês a vida em câmara lenta. Exatamente, exatamente. O truque é conseguirmos, na velocidade que anda aqui à volta, que é só isto, e nós andamos sempre atrás. Se tu parares, isto aqui não cai, vai continuar sempre, não é? Se virmos as coisas em câmara lenta, conseguimos obviamente detectar a tragédia e a comédia na vida. A Joana Marques, no Extremamente Desagradável, o que ela faz é pôr a vida em câmara lenta. Chega ao Marco Paulo, um programa dele, e para no final da frase, há uma espécie de câmara lenta, tempo para pensar, para ecoar. Porque se nós tivermos esse tempo, é muito mais divertido viver. Claro, mas olha, aquilo que eu te ia perguntar era, portanto, eu estava-te a fazer um elogio, não sei se percebeste, mas aquilo que eu te ia perguntar é, nem todas as pessoas têm essa perspicácia, chamamos-lhe assim, e muito menos a capacidade de fazer rir os outros. Qualquer pessoa pode treinar o seu humor? Sim, claro. Sim? Claro. Mesmo os mais... sim, cada um a seu nível. É a tal história de... Imagina, se tu fores uma pessoa que não se sente confortável a fazer piadas, há sempre um nível, um ponto até onde podes ir, e há humor seguro. Vou dar um exemplo do humor seguro que toda a gente pode usar, um trocadilho. Se tu fizeres um pequeno trocadilho e despoltares um sorriso na outra pessoa, já estás a usar humor. Se tu não conseguires ir aí, é porque... Calma. Estás morto. Então aí há várias frases que definem as pessoas que não conseguem rir, etc. E não são muito fixes. Olha... Desculpa. Sim, mas continua, agora que eu já vou buscar a ideia, também perdi-me. Desculpa, ia dizer que infelizmente estamos a entrar na reta final da nossa conversa. Consegues identificar algum momento profissional ou pessoal, não é relevante, onde uma boa história tenha tido impacto na tua vida? Tenha sido um turning point, tenha... tornado aquilo que és hoje, não é? Guardaram, gastei as histórias todas agora. Podia-me ter dito no início, guarda melhor para o fim, está bem? Uma história real ou não é? Portanto, pode ser uma história... Olha, ninguém sabe, exatamente, só tu é que sabes. Uma história que tenha mudado. Um acontecimento, quando eu digo uma história, um acontecimento tão relevante que... o tornou numa boa história, na verdade. Tornou numa boa história. Não sei, tenho mais tempo a pensar ou não? Tenho. Não, podemos ir avançando e depois, se te lembrares, voltamos aqui a esta pergunta. Pode ser? Então é assim, nós no Story Break fazemos um joguinho, porque nós andámos aqui a ver imensos podcasts e percebemos que isto era uma tendência e pronto, e nós tentámos dar aqui o nosso cunho pessoal, mas também quisemos trazer aqui esta dinâmica. Então, eu vou-te pedir várias referências, as primeiras referências que te venham à cabeça de várias coisas, vá lá, e que tu acho que também possa ser uma inspiração para quem te está a ouvir, está bem? A ideia é a primeira referência que te venha à cabeça e podes depois, se quiseres, explorar um bocadinho, ok? Então vamos lá. Um livro. Espera aí, já tenho a história. Vamos embora, venha à história. Então vá, vem. Prioridade às histórias. À história, claro. À história. Uma das coisas que eu fazia muito, e de vez em quando às vezes ainda faço, mas cada vez menos, são ações com atores infiltrados, em eventos de empresa, ou em casamentos, etc. E há muitos anos atrás estávamos num casamento em Belmonte, e estávamos a fazer uma ação com atores infiltrados, numa primeira fase, um apanhado gigante, e depois comédia de improviso e comédia musical.
eram pai 100 pessoas e estava um senhor que nem era, notava-se que não estava propriamente tão divertido como os outros, portanto estava com a cara mais fechada. E no final esse senhor chegou ao pé de mim e dos meus 2 colegas que estávamos lá e disse qualquer coisa do tipo, obrigado, porque o meu irmão morreu há 1 ano e foi a primeira vez que eu ri desde há 1 ano para cá. E é nesse momento é que tu dizes assim, ok, vale a pena. E é um bocadinho, e a parte fixe do meu trabalho é um bocado essa, é levar esses momentos, porque vai haver um momento e educar as empresas para criarem esses momentos internamente, não é? Porque a gente vai estar sempre a andar aqui tipo eletrocardiograma, para cima e para baixo. Se não tivermos a consciência e a obrigação moral de criar esses momentos, desperdiçamos vida, acho que é um bocadinho por aí. Ainda bem que lembraste dessa história, Yeah. valeu a pena esperar. Pronto, agora já fiz um spoiler, mas agora estou aqui a tentar recuperar deste impacto emocional. A primeira coisa que vem à cabeça. Sim, né? ou seja, uma referência de um livro. De um livro, Fight Club. Uma série ou um filme? A série, vou para Balada de Hill Street, uma série de polícias dos anos 80 que eu ainda ouço as sirenes, é fixe. E a Ainda tens música. essa memória. Tan, tan, tan. Uma música ou uma banda? Uma música ou uma banda? Ia para uma banda, entre aspas, e também porque é alguém que me cativa pelas histórias, Nick Cave. Muito bem. Uma viagem ou um sítio? E aqui pode ser ou um refúgio ou uma fonte de inspiração. Uma viagem a um sítio, a minha cabeça. Olha, incrível. E por último, um guilty pleasure. Um guilty pleasure. Algo que ninguém sabe que tu adoras. Essa guardaram mesmo a melhor para o fim, né? Um guilty pleasure. Adoro passar tempo sozinho. Paulo, mesmo para terminar, que história é que ainda queres contar na tua vida? Que legado é que queres deixar? O que é que eu quero deixar? Quero deixar valor, ok? Valor humano e valor material, o que seja. Quero criar algo que não seja só para mim. Portanto, é um bocadinho essa... Na Banco Produções, a regra é: estás aqui a trabalhar, trazes o teu sonho e colocas na cesta dos sonhos, e as pessoas sabem que sonhos toda a gente tem e toda a gente trabalha para os sonhos. Há um sonho comum, mas há sonhos individuais. Acho que é um bocadinho criar essa rede de boas pessoas que depois criem redes maiores de boas pessoas. Acho que é um bocadinho por aí. Boa, incrível. Paulo, obrigada pela tua presença. Foi incrível ter-te aqui, acho que retirámos todos vários ensinamentos, nós também já estamos muito alinhados em muitas abordagens, vá lá, mas foi um prazer conhecer-te um bocadinho melhor e saber estas histórias todas sobre ti. Muito obrigado, Paulo, foi um prazer enorme. E até breve. É isso mesmo, até breve. Obrigada. Okay. Muito bom. Track.